Certo. Ó, tá? Eu dei start aqui na gravação. Não tá mostrando nada aqui. Deve ser algum bug aqui. É estranho. Mas tá gravando, tá mostrando que tá gravando aqui. Deixa eu compartilhar nossa tela. Estranho. Compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, hoje é a última. Era para ter mais duas, né? Se fosse continuar na sexta, né? Mas como eu tive que alterar o horário aqui, por isso que eu coloquei na cor diferente aqui, né? Pablo, quinta-feira, das 20 às 21. Aí já avisando para vocês, ó, eu já fiz e a Lira também, a gente já fez a programação da próxima UC, que é a manutenção elétrica predial e industrial, tá? Aí ela já está aqui já programado. Eu acredito que só dia 6 é que vocês vão ter acesso a essa sala, mas já está tudo pronto, tá? Já tá os momentos presenciais, as aulas EAD aqui já está tudo ok. E hoje é a última aula, aí eu já para antecipar, viu? Eu pedi para ela colocar o material complementar da atividade um da SAP 2 e da atividade 2 da SAP 2, tá? Já para não precisar, não, viu a aula hoje, vai colocar o material ainda, né? Aí na aula passada eu coloquei o material para ajudar vocês, né, na atividade um da SAP 1, quem ainda não fez, e o passeio virtual, né, que lá na SAP, né, fala que tem um passeio virtual e realmente não estava lá, e eu pedi para a Lira subir o vídeo, né, do passeio e colocar aqui. Então tá aqui em cima da aula 5 e também tá lá, eu pedi para ela pôr na biblioteca, junto dos vídeos lá do professor Ângelo, tá? Eu pedi para ela já deixar essa tag aqui para vocês saberem que é o vídeo fundamental aí para vocês realizarem a atividade 5. Então, como é a última aula aí, eu vi que muitos fizeram, eu já corrigi alguns, eu não dei olhada hoje ainda, né, para ver se tinha mais correções. Eu acredito que eu consigo dar uma olhada depois dessa aula aqui ainda, mas aí como eu vi que tem uma aula que não assisti a aula, né, mas eu vi que tem aqui de atividades. Se vocês quiserem, eu faço um resumo da atividade, né, da um da SAP 2 e da 2 da SAP 2 aqui. Ou se vocês quiserem, tira dúvidas sobre a atividade, porque eu coloquei esses documentos aqui que são necessários assim para ter uma aula, né, um entendimento mais robusto de cada atividade. Eu vou pegar lá no em situação as folhas de cada um, né, e a descrição. Achei muito estranho não aparecer no aplicativo o que está tendo aula. Então, pessoal, eu compilei essas duas pastas aqui, ó, com material complementar para a gente, né, conseguir entender aí. É porque é o seguinte, é a parte do sistema elétrico de potência, é a parte assim mais deficiente no sentido aí dos cursos, né? Os cursos eles focam muito em predial e industrial e a parte do CEP, né, que é distribuição, geração, transmissão, ela fica um pouco deixada de lado. Até no curso de engenharia elétrica mesmo, se for numa federal e você pensa, não, federal, né, vamos dizer assim, em tese,
é a universidade melhor que tem, né? Mas eu já vi, inclusive, né, puxando o saco aí para a universidade que eu fiz, a Católica, né, a PUC Goiás, mas ela tem uma estrutura muito melhor, né, no que tange aí a sistema elétrico de potência. E algumas coisas você só aprende mesmo trabalhando na área, não tem jeito. Umas coisas aqui, como se diz, o curso, todo o curso ele é um pontapé inicial. Deixa eu colocar aqui dentro da pasta que aí fica mais fácil. Então vamos. Então, ó, para atividade um e a 2 ele pede aqui, né? O contexto é até bem, ele é bem sucinto, tá? Eram 2 horas da tarde, né? Quando faltou energia em uma rua, porque houve um rompimento de um condutor e queda ao solo, né? Provavelmente houve um curto-circuito fase terra, né? Quando o condutor energizado cai no solo. A comunidade afetada ligou para a concessionária de energia que enviou uma turma de eletricistas chefiada pelo técnico, deve ser técnico eletrotécnico, né? Carlos, e o fim de que fosse analisada a situação, né? Então, para atividade um, né, as consequências de condutores no solo, né? Então, após analisar a situação das condições de contorno no local, considerando o cabo no solo, Carlos e sua equipe prepararam para executar a recolocação do condutor a fim de que a energia fosse estabelecida. Então, o técnico lá na parte de engenharia, o Carlos, solicitou que fosse realizado o serviço de manutenção do condutor, né, o reparo. Basicamente, pessoal, o reparo mesmo é a troca do condutor, tá? A emenda, o pessoal gosta de fazer mais a emenda quando é circuito de distribuição rural, tá? E, obviamente, é muito difícil um condutor de uma linha de transmissão se partir, mas acontece, viu? E daí, como, né, o cabo é muito pesado, tem linha de transmissão aí, por exemplo, ó, que é. Deixa eu ver se tá aqui. Tem linha de transmissão que tem dois cabos. Tá abrindo o AutoCAD aqui. Tem uns desenhozinhos que eu tenho aqui, uns esquemas que eu tirei do livro. Tem linha aqui, ó, por exemplo, essa linha de transmissão aqui, ó, ela é de circuito duplo, tá? Você tem fase A, fase B, fase C de um lado, fase A, B e C do outro, e aqui o condutor de terra, né? Você tem dois condutores de terra aqui. Aí, basicamente, eles de terra, ele literalmente, né? Ele é interligado, né, eletricamente com a estrutura metálica e quando tem uma descarga atmosférica, né, essa essa condução ela vai descer. Deixa eu ver se eu tenho algum pilar aqui desenhado. Não, mas é facinho, a gente. Aí literalmente ele cai aqui no pilar, né? E aí, dependendo do tipo de pilar, tem um pilar que chama estaca Frank. Aí a estrutura, a treliça metálica, né? Ela fica exposta lá no final do pilar. Você faz a caixa, a forma, né, que vai comportar o pilar, as ferragens,
Aí geralmente a estaca Frank, no final dela, a ferragem ela é exposta. Aí tem um condutor não, né? Uma ferragem especial que é chamada de rebar. Aí essa rebar ela está entrelaçada, né, na estrutura metálica, interligada aqui, né, com a estrutura metálica dele, né? Aí vai a descarga atmosférica, ela desce e aqui no Sol, deixa eu pegar uma elipse aqui, né? Aí ela vai ser o quê? Superfícies equipotenciais aqui, né? Várias superfícies equipotenciais vão ser formadas aqui, né? Para dispersar essa descarga atmosférica. E tem circuito que, por fase, são quatro condutores ou dois, né? Geralmente são quatro ou dois condutores, ou seja, se eu utilizar um condutor único para transportar essa energia aí da linha de transmissão, é tanto metal, né, que você tem que transportar, né, suportar ali, né, o peso, né, a massa é tanta que ele não suporta. Aí você divide, basicamente você divide a responsabilidade, aí você utiliza um espaçador aqui, o pessoal chama de boneca, né, um espaçador aqui entre os condutores. Eu acho que eu tinha até mostrado aí na última aula. Ó, um exemplo aqui, né? Então, tem condutores aí que ele tem essa formação, né? Por exemplo, a proporção 12:7 desse condutor aqui quer dizer que eu tenho 12 condutores de alumínio, né? Condutores não, é fio mesmo, segmentos aqui de alumínio e 7 de aço. Aí, geralmente, né, essa arquitetura, ó, cabos ACSR, né, é cabo de alumínio com alma de aço, tá? Então, ele tem né, a mistura ali com aço justamente para ele ter é, é, uma resistência à tração mecânica. Aí já da rede de distribuição, né, por exemplo, essa daqui é uma rede, isso aqui é uma estrutura N1, né, a normal tipo 1, com cabos nus, né? Aqui eu dei um zoom aqui no cabo, né? Esse daqui é a configuração clássica da rede de média tensão, né? A famosa 13.8. Então você tem seis condutores de alumínio e um de aço. Mas também existe no mercado o cabo que o pessoal chama de desalmado, ou seja, o cabo que tem sete fios, né? E esses sete são de alumínios. Obviamente, ele tem uma resistência menor à tração, né? A força de tração quando a gente, né, faz o encabeçamento, né, e a montagem deles na estrutura. Tá? Então, ele solicitou, né, que fosse realizado o serviço de manutenção no condutor a fim de recolocá-lo em operação para que houvesse o restabelecimento. Então, dependendo, acho que eu tenho até um videozinho que mostra rapidão aqui. Se não me falha a memória, acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é esse, deixa eu ver. É isso aqui, ó. E não tem áudio, eu tirei o áudio mesmo, pessoal, porque ele está falando em inglês, mas basicamente ele está mostrando, né, para o repórter lá uma linha de transmissão. Ó, você tem aqui a faixa de servidão. Essa faixa de servidão tem empresa que pega esse serviço. O serviço basicamente é em todo o traçado ao longo da linha, você fazer, igual a gente chama lá na roça, né, o acero, né? Fazer o desmatamento aqui desse retângulo, né, imaginário. Ele está até aqui, ó. Vou pegar um exemplo aqui antigo. É esse aqui, ó.
Ó, isso aqui é um projeto de redes, né, de linha de transmissão. Você tem aqui, ó, os postes, né? É uma linha de 69 kV, ó. Ó, ela passa aqui por um brejo, um córrego, uma estrada rural, né? Ou seja, uma estrada de chão. Aí tá mostrando aqui ó, o perfil da linha, a configuração de cada poste aqui. Isso aqui são os cálculos de esforço, né? O vão entre cada um poste aqui. Geralmente no projeto ele tem esse formato. Deixa eu abrir ali na folha aqui total. Isso aqui são projetos de exemplo aí que na época a Celg fornecia, né? Para o pessoal ver como é que é elaborado um projeto aí de linha de transmissão, tá? Aí são aqui as várias pranchas mostrando toda a linha de transmissão com os cálculos de esforços, vãos, né? Você tem a flecha aqui. E aí, não era nesse que eu queria mostrar, não. Acho que eu até mostrei na aula passada aqui. Ah, é porque ele tá aqui, ó. Pra abrir. É, foi isso mesmo. É o LT. Ah, aqui, ó. Até mostrei na aula passada aqui, ó. É o vão, né? É a faixa de servidão. Daí, por projeto, dependendo da magnitude aqui né, de tensão da linha, né? Você tem que fazer a limpeza desse esse retângulo imaginário aqui, né? Em cada 8 metros aqui de lado. Você faz a limpeza. E essa área aqui, ela tem que estar limpa, porque ao longo da linha você tem um acúmulo de capacitância, isso mesmo. Olha, professor, a linha ela vai acumulando o potencial elétrico, porque a linha, lembra lá deixa eu abrir aqui o coisa de desenho, que aí fica mais fácil. Aí lembra lá que a linha tem tensão alternada, né? Então, ora, metade do ciclo lá na senoidal, né? Metade do ciclo trigonométrico, a corrente vai estar para um sentido, a outra metade do ciclo ela vai estar correndo para o outro sentido. Então, vai haver a formação de um campo magnético, ora um campo para um sentido, né? E ora no sentido contrário aqui, né? Então, ele inverte. Aí ele faz isso, né? Cerca de essa troca aqui, né? 60 Hz é 60 vezes por segundo, mas como ele tem duas trocas aqui, né? Então ele faz 120 vezes em um segundo essa inversão. E esse campo eletromagnético aqui, ele libera potencial elétrico. É por isso que os projetos de linha de transmissão os vãos aqui eles têm que ser grandes, né? Porque eu lembra lá da NR10, né? Você tem aquela tabela que fala do raio de risco, né? Aí, basicamente o raio de risco ele vai ditar, né? Até qual que é a distância mínima que a linha tem que ter da torre, né? Ainda mais que ela é metálica, essa daqui, né? Para que ela não conduza energia diretamente para a torre e ocasione um curto-circuito, né, fase terra. Tá? Então, aí está mostrando a linha aqui, ó. Tem um reparo. Aqui é porque ele não mostrou. Ele vai com um termovisor ou então ele coloca um drone, tá? Aí o drone ele vai correndo na linha
e vai verificando se tem alguma ruptura aqui, ó, no cabo, né? Em algumas, no vão, né, se tem alguma ruptura no cabo. Aí o que que ele faz? Ele vem aqui, ou, né, de helicóptero, ou com o pessoal. Às vezes o local é muito longe, fica muito mais fácil para a concessionária de transmissão, né, bancar esse helicóptero aí, ou alugar, ou às vezes ela tem um próprio, né, para fazer esse serviço. Aí aqui, ó, ele se equipotencializou, aí ele utiliza esse condutor de sacrifício aqui, né, porque dá arco elétrico, né? E arco elétrico na superfície dele é o que? É 1000 graus Celsius, né? Então, se ele fosse diretamente com a mão ali, né? Mesmo utilizando a roupa e com tratamento é, não só anti-chama, né? Mas com nitrato de prata, né? Que aí a roupa dele vira uma gaiola de Faraday, ele iria queimar essa roupa. Aí por isso que utiliza esse condutor para dar o arco. Aí agora ele tem uma linha de, se eu não me engano, é uma linha de 230 essa daí, se não me falha a memória. Aí agora ele vai fazer a manutenção. O que que é a manutenção? Anteriormente, ou ele ou alguém foi nesse ponto na linha e verificou que tem um ponto quente. Ele vai lá com o termovisor, né? E aí ele vê aqui, ó, o termovisor vai mostrar que tem um ponto quente aqui, né? No caso é aqui, ó, onde ele está fazendo a manutenção. É muito mais fácil eu vir aqui, esse pré-formado aqui, na verdade, ele está no formato em que esse cabo fica montado, né? Um cabo nu aqui, ó, e ele é montado de forma helicoidal mesmo, ele é trançado um sobre o outro, né? Basicamente, esses seis aqui, ó, se vamos supor, vamos pegar lá o de linha de transmissão, né? Vamos supor que essa linha de transmissão é esse daqui, né? O 12, deixa eu ver, é 12 por 7, ó. 12 de alumínio e 7 de aço, né? Então ele detectou com o termovisor que tem um ponto quente aqui. Então, para resolver esse problema, porque esse ponto quente ele pode aquecer mais ainda e num futuro próximo ele provocar o derretimento ali de outros condutores que ficam no entorno dele, tá? Então, esse ponto quente, o que que é isso? Às vezes o cabo ali naquele ponto ali, esse interno aqui de aço, ou talvez, se ficar visível, são os externos, né? Às vezes um desses aqui, ele se partiu lá dentro pelo esforço mecânico e ele tá só assim, ó, um próximo do outro. Às vezes ele toca, às vezes ele não toca, dependendo aí, né, da vibração da rede, né? Você tem não, é uma coisa impressionante. Você tem um pedaço de metal que chama amortecedor de linha de transmissão. É basicamente uma massa de metal que você coloca no início do vão da linha, né? E ele é como se fosse um T aqui. Tem uma parte mais grossa aqui, né? Uma de um lado, outra do outro. Vixe, Maria. Desculpa, gente. Quase que eu engasguei aqui, ué. Deixa eu tomar uma água, né? Tá amarrado, né? Vixe, minha água parece que acabou. Então ele fica muito próximo. Aí vai aquecendo. Aí o que que o pessoal faz, né? Em vez de trocar o cabo, imagina, trocar um cabo de uma linha de transmissão, né? Ainda mais que essa linha não está partida totalmente, é dispendioso. Aí o que que faz? Vai nesse ponto quente, né? Onde tem o ponto quente e coloca um condutor, igual ele está fazendo aqui, ó, em volta, né? Ó. Ele pôs em volta, ó, colocou, na verdade, colocou dois aqui, ó. Coloca dois aqui, o pessoal prende, né? E aí, esses a mais aqui, né? Ele fez o reparo, né? Numa pequena seção aqui, né? Vamos supor que eu tenho 1 metro aqui, né? E no meio aqui eu detectei um ponto quente. Aí ele coloca, né?
esse laço pré-formado aqui, ó, coloca dois, dependendo aí da necessidade, ó, ele pode até colocar vários, né? No caso que é 12 para 7, né? Ele pode pôr os 12 aqui, ó, para geralmente, se eu não me engano, como o raio é maior, então ele dá de, acho que é 14. Aí ele vai e coloca, dependendo aí da quantidade de ponto quente que eu tenho, ele vai colocando cada seção dessa daqui, ó, até cobrir o condutor nesse 1 metro aqui onde está acontecendo. Aí, esses outros condutores que estão aqui vão servir para condução, né, para auxiliar na condução de energia elétrica e diminuir o ponto quente que, sei lá, vamos supor que o ponto quente está acontecendo aqui, ó, nesse condutor aqui, ó, do meio. Aí ele diminui essa distribuição. Lembrando que a corrente em tensão alternada, né, tensão em corrente alternada, ela ocorre na periferia do filamento aqui, né? Em corrente contínua, os elétrons, eles tomam toda a circunferência do filamento aqui, ó. Os elétrons livres. Em corrente CC, né? Corrente contínua. Já em corrente alternada, você literalmente, se fosse, tem subestação que é assim, viu? Você literalmente, se você colocasse um cano metálico, você teria o mesmo rendimento, né, e menos peso, né? Mas só que você não teria o quê? Você não teria uma força de tração, né, uma resistência mecânica ideal, né? A intenção e corrente alternada, os elétrons livres, eles se movimentam na superfície. Quanto maior a frequência, né, como a frequência é 60 Hz da rede aqui, né? Quanto maior a frequência, mais externo esses elétrons livres, né, que levam a energia elétrica, né, portam a corrente elétrica, eles se movimentam no condutor. E aí o miolo do cabo, o campo elétrico é igual a zero, ou seja, não tem fluxo ordenado de elétrons, não tem corrente elétrica, quanto maior a frequência da rede. Como ela é fixa, né, ou 60 Hz lá do brasileiro, ou 50 aí lá do Paraguai aí, então, esse tipo de reparo pode ocorrer, né? Pode ocorrer esse aqui, que não é muito comum a gente ver aqui, né, nos cursos. E isso aqui não é muito comum a gente ver, não só no curso de eletrotécnico, mas no curso de engenharia elétrica também, tá? Geralmente, para você ter acesso, ou o professor falar, ou ele trabalha na área, ou, né, ele é um consultor, ou então você, né, para ver isso, você vai trabalhar na área. O que foi que aconteceu comigo, né? Para eu aprender mais, eu tive que trabalhar na área e aí no decorrer eles forneciam treinamentos, né, de forma que eu me capacitasse melhor, né, para poder, né, atender aí as demandas aí do lado do escritório. Então, pessoal, elaborar uma OS, né, identificar e relacionar os materiais, seguir o procedimento de trabalho e realizar as conexões elétricas, tá? Então, aqui, ó, na 1 da SAP 2, deixa eu me lembrar o que que ele pede aqui. Ah, entendi. Eu vou aqui na minha análise aqui, deixa eu ver onde que eu deixei a análise. Então, pessoal, eu compilei aqui, né? Eu compilei assim, eu fui bem sucinto aqui. Você pode colocar mais coisa, mas vocês estão vendo que esse relatório, entre aspas, aqui, ele está um pouco vazio, né? Aí é que entra o material extra que eu forneci para vocês. Vou até abrir a outra análise. Atividade 2 é outro checklist. Vocês vão ver que o jeitão dela é muito parecido aí com da atividade um. Aí, para você, né, fazer esse relatório aqui,
Por exemplo, ele tem que repor. Aí tem uma série de. Primeiro, né, o pessoal, quando eles vão entrar aí no, né, vai fazer o procedimento de sinalização, né? Depois do procedimento de sinalização, né? Por exemplo, vou até fechar isso daqui, vão fazer a detecção, né? A detecção de tensão da rede. O pessoal utiliza ou essa vara de manobra universal telescópica, né? Ou então é uma que ela é amarela, ela é alaranjada, né? Igual esse detector de tensão, só que ela não é igual esse daqui, que ele parece uma antena, né? Ele tem várias secções, aí ele tem duas esferas, né? E aí você, ao acoplar elas, você utiliza quantas seções for necessário, né? Para fazer no caso aqui, uma das fases aqui é a detecção. Esse modelo, esse daqui, ó, esses procedimentos aqui, pessoal, é porque é o seguinte, existe toda, por que que sistema elétrico de potência, ele é um pouco complicado aí, quando a gente fala aí relacionado ao meio acadêmico, né, ou seja, ao eletrotécnico, ao engenheiro eletricista, porque não tem livro, viu? Ah, professor, é porque o senhor não pesquisou direito. Pessoal, já, ó, desde 2009 que eu estou nessa indústria vital, né? Inclusive, um professor ele me sugeriu eu fazer um livro, né? Que tem esses procedimentos. Esses procedimentos não tem livro. Se você procurar, você obviamente vai achar um livro de linha de transmissão, de geração. Só que esses livros, eles são mais voltados para engenharia, tem poucas imagens e poucas informações relacionadas, por exemplo, à linha viva, a linha viva de distribuição, linha viva de transmissão. Então, assim, é muito escasso. Daí eu pego o material das empresas, né, de forma para complementar essas lacunas aí, né? Então, toda empresa aqui, ela tem, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar um com alma de aço, ó, emendar um condutor, né? Geralmente, esse documento aqui, hoje em dia ele chama instrução técnica, tá? Muitas empresas ainda chamam de POP, né? Outras chamam de instrução técnica, mas no final das contas é a mesma coisa. Ou seja, você tem o desenvolvimento, né? Qual que é a tarefa, né? No caso aqui, ó, desenergizar um trecho, ou seja, desenergizar uma parte ali da linha de distribuição ou de transmissão, né? Nesse caso é de distribuição para que você faça, né, a emenda desse condutor ou até a troca dele, né? Mas tem um procedimento aqui de emenda, né? Então, esses passos aqui são passos com os pilares aí da segurança do trabalho. Inclusive, eu estava até comentando, eu estava ministrando aula antes de começar aqui com vocês, para o pessoal, né, que está na UC de Segurança e Eletricidade. Então, é o pessoal lá do SESMIT, né, em conformidade lá com a NR4, que fala do serviço especializado, né, em saúde e medicina do trabalho, juntamente com o pessoal da CIPA, né, que é a NR5, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, o pessoal da CIPA ali ajuda, por exemplo, eu peço para um eletricista que faz parte da CIPA, né, o eletricista de rede, ele tem um treinamento. Vamos supor, pega um eletricista aí que tem um treinamento já, sei lá, 20 anos, né, trabalhando na área. Então, obviamente, ali na ponta de lança, ou seja, ali no dia a dia, ele tem mais habilidade, mais treinamento do que eu, né? Apesar de ter engenharia elétrica, mas ele tem, como se diz, um feeling melhor, porque ele trabalha dia a dia. Cada plantão que ele faz, ele executa uma dessas tarefas que vocês estão vendo aqui. Então, é basicamente um tutorial, vamos dizer assim, né? Um passo a passo, né? Que você tem os pilares de desenvolvimento, né? De cada passo, e cada passo deve ser seguido, né? Você não pode simplesmente iniciar no passo 4,
para você chegar no passo 4, você tem que ter passado pelo um, pelo 2, pelo 3 para aí passar pelo 4. Então, competência, quem que vai chupar essa manga, ou seja, de quem que deve fazer esse serviço, os riscos de cada passo, né? E como que você vai controlar os riscos de cada um deles. Então, basicamente, essa tarefa ali, né? Se for fazer ela ao pé da letra, né? Vamos pegar a 1 da 2 aqui. Se for fazer ao pé da letra, né, no fundamentos técnicos aqui, ó, você vai colocar esse passo aqui, ó, emendar condutor de alumínio em conformidade, ó, isso aqui é o POP, isso aqui era da Celg, né, o POP de Celg D, né, distribuição, é o 030, né, o POP 30, ele, né, você coloca lá na OS, né, na ordem de serviço, eu estou fazendo o POP 30. O que que é o POP 30? É emendar condutores de alumínio com alma de aço, né? Com luvas de emenda e de compressão, tá? Então, essa é a emenda, né? O tipo de emenda que você faz, né? Então, basicamente, aqui em fundamentos técnicos, eu não coloco aqui para não ficar gigantesco a aula, por isso que eu forneço os subsídios para vocês, né? Por isso que eu coloquei bem simples aqui, ó, deve relatar a necessidade de ir a campo, né? Fazer a análise preliminar de risco, né? E fazer a manutenção, né? Qual que é a manutenção, né? É fazer a emenda do condutor que foi partido, né? Então, o objetivo será reconhecer que houve a queda do condutor e suas consequências, né? Curto-circuito, né? Possível eletrocução, vai ter a capacidade de tomar uma ação imediata e evitar que esse cabo, né, ainda que se encontre energizado, atinja pessoas e equipamentos próximos. Também ter aprendido através do passeio virtual, né? Aquele que não estava aí, agora ele está disponível para vocês, né? Onde, né, mostra um condutor se desprendendo. Bom, lá não mostra não, né? Mas por isso que eu forneci esse esse documento aqui é basicamente a mesma coisa, essa apresentação aqui é basicamente a mesma coisa, só que no formato fotográfico, né? Então, isso daqui é da CPFL, viu? Ainda a CPFL, se eu não me engano, acho que ela não. A Companhia Paulista de Força e Luz ainda chama-se CPFL, tá? Pelo menos até a última vez que eu vi. Então, esses procedimentos basicamente essas fotos aqui, né? Mostrando um procedimento fotográfico desse procedimento que ele é só o quê? Ele é só uma descrição, tá? Então, ó, aí esse equipamento aqui, ó, ele tem o de liga e desliga, né? Você coloca ele tem uma alimentação elétrica. Tem alguns que ele não tem alimentação elétrica, tem alguns que a própria energia, caso tenha, né? Ela faz essa função, né? Mas, se eu não me engano, esse daqui ó, é com contato, ó, ele tem um chifrinho, né? Tem uns que só de você chegar próximo, igual aqueles detectores de tensão de baixa tensão, né? Inclusive, ele faz os dois, ó, é de baixa tensão, média tensão e alta. Agora, eu não sei até que nível que é da alta, né? Eu não sei se 138. Aqui ele mostra, né, o eletricista montando na vara universal, né? Por que aquela chamada de universal? Porque ela tem essa conexão aqui, borboleta, né? Aqui, ó. Essa conexão aqui, né? Macho-fêmea, borboleta, que todo equipamento, até serrote, você pode colocar nela, caso você precise serrar ali uma galha de árvore que está muito longe, aí você faz esse procedimento à distância. Então, basicamente, a detecção de tensão, ó, você arma o detector na vara universal e faz a detecção à distância, ó. Tem um modelo que você chegando próximo, ou esse modelo aqui, ó, você literalmente toca na rede 13.8, tá? Detalhe, não podemos fazer isso. Ah, professor, eu tenho uma vara lá de pegar manga lá em casa. Eu posso fazer isso com um bambuzão tamanho da semana que eu tenho lá? Não, não pode.
Essa vara aqui, ela é testada. Inclusive, tem uma empresa lá em Goianira, chama Tecmax, né? Que, que ela, inclusive, faz o ensaio, ela modifica caminhões, né? Caminhões comuns para transformar num caminhão de linha viva, né? Inclusive, as empresas levam lá na Tecmax para ela fazer o teste para ver se a isolação desses equipamentos está em dia aí, né? O objetivo é você saber se tem ou não tensão, né, na média aí. Mas aí para ajudar vocês entenderem, ó, a emenda, que é a tarefa 2, a emenda do condutor. Isso daqui é o kit antigo, viu, pessoal? Parte desse kit aqui o pessoal nem utiliza mais, mas com certeza esse alicate crimpador, por exemplo, aqui o pessoal chama, esse aqui é o guincho portátil. Hoje em dia o pessoal da rede, né, porque tem assim, tem o eletricista de redes desenergizadas, né, que é o vulgo linha morta, e tem eletricista para rede energizada, que é o linha viva, né? Tem um de distribuição, tem um de transmissão. Aí, por exemplo, esse guincho portátil aqui para você tracionar o cabo, ele é de cabo de aço aqui, né? Esse é a corrente, confesso que eu nunca vi, eu só vi nessa apresentação. Os que eu já manuseei, né, para fazer treinamento, para dar aula para o pessoal lá presencial, né, é sempre de cabo de aço. Aí tem um para linha viva que, em vez, ele tem um revestimento isolante, aí ele tem uma fita, né, uma fita, é, é como se fosse uma tira ali aparece uma tira de mochila, tá? Justamente para, né, para ser usado em circuitos energizados. Aí aqui a gente tem uma rede simulando aqui, ó, uma rede, deixa eu abrir o procedimento aqui, né? Uma rede de média tensão. Essa daqui ela é chamada de rede é, é, tipo B, tá? Ela é a B, essa daqui no caso é uma B2, pelo que eu tô vendo aqui, ela é uma B2, né? Eles chamam de beco total. Quer dizer que essa rede aqui, ó, a última furação da cruzeta é onde eu vou colocar esse poste aqui, ele é circular, tá? Aí ele tem uma ferragem aqui que chama sela para cruzeta. Essa sela é justamente para estabilizar ele em 90 graus na cinta, né? Porque se você não colocar essa sela, a cruzeta ela fica girando, né? Ela faz o movimento giratório e é justamente para o quê? Para travar a cruzeta, né? Que é essa estrutura aqui, ó. Ela pode ser de madeira. Geralmente ela é na cor verde. Essa daqui já está bem antiga, porque isso aqui é lá no centro de treinamento lá da CPFL, tá? Aí o pessoal está simulando, ó, que a fase aqui do meio, ó, ela arrebentou e aí vão fazer a emenda, né? Aí basicamente a emenda, essa emenda aqui, ó, confesso que o pessoal chama ela de Nutella, viu? Mas basicamente, ó, você marca aqui nos dois pontos do condutor, ó, aonde você vai fazer o corte, o pessoal coloca uma fita isolante aqui, uma de alta fusão, né? Daí você corta tanto uma parte dele, né, a parte ou a outra que você vai emendar, quanto a outra aqui, você faz a limpeza. Esse aqui é um coxim metálico. Basicamente é como se fosse um cano mesmo, metálico, né? Aonde você vai pegar o fio aqui, né? E aí esse cano metálico ele vai revestir o condutor. Eu não posso nem chamar de fio, né? Cabo, né? Porque tem 6 de alumínio, né? Vocês estão vendo aqui, ó, cada um deles, ó, o 6 de alumínio e o de aço no meio aqui, né? Então, você coloca esse coxim metálico, coloca um primeiro aqui, né? Depois trava aqui, passa o coxim metálico aqui para o meio e vem com o alicate de pressão ali, o crimpador, né? Fazendo a crimpagem. Essa daqui o pessoal chama ela de Nutella, né? Essa é o que está nos manuais, né? Tem um outro método que o pessoal chama de charrua, né? É basicamente você vai abrir os 6 condutores. É porque eu não tenho um pedaço de condutor aqui, né? Mas eu, professor do presencial,
né? Dependendo aí, ele mostra para vocês, né? Você pega você deixa só o condutor ou de aço, a alma aqui no meio, né? Junta ela aqui, né? Uma parte e abre os outros seis, né? Aí depois com os dois juntos aqui, ó, você vem com seis, os seis de cá e os seis do outro lado e vai entrelaçando um no outro, como se fosse uma mão mesmo, né? Uma mão pegando na outra aqui, né? E rapaz, essa emenda é forte. Essa é a emenda improvisada que eu falei para vocês, né? Então, basicamente é isso. Você pega o coxim metálico aqui, né? É, você marca o ponto até onde ele vai, né? A metade aqui, ó, geralmente é esse baixo relevo aqui, ó. Você faz a limpeza, ó, com uma escova de aço aqui, ó, para tirar as impurezas. Faz a marcação aqui, ó, coloca do outro lado. Antes de fechar o outro lado, ó, você trava, faz o aperto aqui, ó. Fez o aperto do outro lado. Olha, agora sim você tem um dos lados emendado. Agora você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Basicamente é isso. Estão mostrando aqui, ó. A marcação. É, aqui ó, ele travou o meio aqui, porque senão esse condutor ele pode abrir na hora que na hora que você corta ali, né? Ele pode desempenar, que o pessoal fala, né? Aqui é só para você manter ele na mesma posição. Ele tá mostrando até a charrua aqui, ó, um pouco aqui dela. Aí fez né, mostrando aqui a emenda. Aqui, pessoal, isso daqui é um procedimento antigo. Hoje o pessoal não faz mais isso não, viu? Geralmente o pessoal, ó, isso daqui alguém literalmente está segurando a escada para ele tracionar o cabo. Antigamente, assim, o ideal é você pegar uma corda, essa corda aí, né? Você vai puxar o outro cabo para fazer o tracionamento. E dependendo, o pessoal utiliza até um cesto aéreo, viu, para fazer essa emenda. O pessoal não faz mais isso daqui, ó, de colocar. Vocês estão vendo que esse uniforme dele, ó, tá ultrapassado, ó. Ele não tem a blusa de manga longa, hoje em dia ela é de manga longa. Esse cinto aqui dele está desatualizado. Esse cinto é o abdominal, né? Ninguém utiliza mais esse. Ah, professor, eu vi um dia desse o fulano utilizando. Se você viu, é porque ele está desatualizado. É o cinto paraquedista, tá? Ele está mostrando, ó, colocou, o pessoal chama de esticador americano, né? Ele é um mordente, viu? Aí ele tem umas garrinhas aqui, aí tem um para cabo, né, cabo de alumínio, calma de aço, e tem outro para cabo protegido. Aí basicamente você vai pegar uma estrutura lá da rede compacta, chama grampo de ancoragem. Ao grampo de ancoragem você trava nele. Aí basicamente ele é um mordente mesmo aqui, ó. Você tá vendo a garrinha aqui, ó? Aí ele abre aqui, aí você puxa ela para trás, a garra fecha e ela segura o cabo para você fazer o tracionamento dele. Então todo esse procedimento, pessoal, ele tá aqui, ó. Cortar os fios de alumínio dos condutores, deixando a alma de aço do condutor no tamanho adequado para a luva, né? No caso, essa luva é o coxim metálico que eu falei, né? A luva de emenda de alma de aço, inserir em uma das extremidades do cabo a luva de emenda, comprimir ela, né, que é com aperto aqui com alicate. Então eu forneci, pessoal, esse documento justamente para ajudar vocês a finalizarem. Cadê? Uai, eu fechei. Esse daqui não precisa mais, não. Aí, esse procedimento aqui, ó, vocês vão transcrever ele, né, em fundamentos técnicos, tá? Esse passo a passo aqui. Você pode colocar ele no formato de tabela aqui, né?
nesse formato que está aqui, você pode colocar só o passo a passo, tá? Também vale. Desde que você antes fale, olha, para quem está habilitado, né, habilitado para fazer essa tarefa, é encarregado do eletricista, o eletricista, os riscos, né, o risco geral é de choque elétrico, como é um circuito aéreo, é de queda, né? Basicamente, ó, é choque, né, é atropelamento, né, queda, choque e ataque de insetos, de animais, né? O pessoal abelha aí, por exemplo, né? Vespa. Então, basicamente, aqui em fundamentos técnicos, você vai colocar esse procedimento todo. Do mesmo jeito, é a tarefa 2. A 2, já passou o horário aqui, pessoal, mas ainda tem um tempinho aqui, a gente finaliza aqui, ó. Ó, realizar a manutenção corretiva para colocar o condutor em operação novamente, tá? Então, aqui a gente fez a emenda, no outro é o tracionamento, é o retencionamento aqui, ó. Então, depois de você, na verdade, essa tarefa um e 2 da SAP 2 é uma tarefa só. Primeiro você faz a emenda, depois você vai o quê? Retracionar, ou seja, colocar esse cabo novamente na rede, tá? Aí por isso que eu coloquei o POP aqui, ó, encabeçar condutores de rede primária, né? Deixa eu ver que estrutura é essa aqui, ó. Ou numa N2, né, com uma rede onde os isoladores. Isso daqui é o que está aqui nesse fotográfico aqui é uma estrutura tipo 3, viu? É o, en- é o que o pessoal chama de encabeçamento final, ó, para você rematar a rede. Aí dependendo, se for, como lá na descrição não fala nada, né? Se essa queda do condutor foi no meio da rede ou se foi no início, se ela foi no início, provavelmente é o encabeçamento com rede tipo N3, né? Ou N4. Geralmente é uma N3. No final também é uma N3, às vezes é uma N4. Às vezes você finaliza uma rede com uma tipo 2, tá? Aí a tipo 2 ela tem a diferença aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um desenho aqui. Vou pegar uma N2 aqui. Ah, aqui, ó. Basicamente, a rede de distribuição ela é dividida em quatro estruturas. Mas como assim, professor? Essa daqui é a N1, né? A normal tipo 1. Ela tem essa lista de material aqui, ó, cruzeta, mão francesa plana, isolador, né, de pino, isolador de topo, né? Ele pode ser de vidro temperado, pode ser de cerâmica, pode ser polimérico também, que é, acho que é o I4. Você tem o pino para cruzeta, você tem a cruzeta aqui, ela pode ser de madeira, ela pode ser polimérica, ela pode ser de concreto armado, tá? Você tem um poste, né? Aqui no caso é um duplo T, é um poste em quadradinho, né? Na verdade, ele é uma pirâmide, né? E você tem um poste seção circular. Aí o seção circular, você, como o quadrado aqui dá para você estabilizar a cruzeta, ó, a gente vendo aqui pela vista aérea, né? Já o circular não, né? Você precisa de uma cela para estabilizar ele. Aí geralmente os postes circulares, ó, igual a gente está vendo aqui na imagem, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem uma cela aqui. Deixa eu tirar aqui o. Acho que nessa outra foto aqui é melhor. Ó, que a cela tá colocada aqui, ó.
Aí você tem a cinta, né? Aí a cinta no poste circular, né? A gente utiliza a cinta e a sela. Já no poste duplo T, como ele já tem uma furação natural no concreto, né? Então, por essa furação, você coloca um parafuso, chama parafuso de rosca dupla. Aí esse parafuso de rosca dupla, ele atravessa a cruzeta e o poste aqui, né? E aí você faz o travamento dele aqui, tá? Aí para estabilizar mais ainda, você utiliza a mão francesa plana aqui, ó. Então, o retencionamento, deixa eu voltar aqui, né? Aí a tipo 3 que é essa daqui, ó. Aí nós temos a 1, que é basicamente para você ir em linha reta desculpa, gente, com a estrutura de distribuição, né? A 3.8. Nós temos a 2, basicamente, se você no projeto precisa fazer uma curva, em vez de você só ter uma cruzeta, só ter um isolador aqui de pino aqui, né? E o cabo passando no meio dele, ou se você precisa fazer uma curva, geralmente você coloca na saia dele aqui, ó, no ladinho dele. Dá um zoom aqui. Precisa fazer a curva, ó, na tipo 1, ó, ele vai no meio dela, ó. Vai no meio aqui, ó. Aí você coloca o laço pré-formado para travar, né? Na tipo 2, você precisa fazer a curva, né? Em vez de você colocar aqui no meio, você coloca no lado, tá? Se você precisa fazer, sei lá, a curva aqui para a esquerda, né? Você coloca do lado oposto, do lado direito. Ah, eu preciso fazer a curva para a direita do vídeo aqui, né? Então, você vai colocar na saia do outro lado do cabo para fazer o tracionamento aqui, ó. Aí você vai ter que utilizar duas cruzetas em vez de uma, né? E aí colocar o ângulo, né? O ângulo onde essa rede de distribuição vai andar. Essa daqui é chamada de N2, tá? Isso daqui é o modelo aqui 13.8, aqui, ó, para a rede de 34,5 kV que de projeto, né, ela suporta 36,2. Tá vendo que o isolador, ele é muito mais robusto, ó. Parece uma xícara, né, com um pires invertido aqui. Nós temos a tipo 3 que é essa daqui, ó, é o encabeçamento, né? Toda a rede de distribuição, ela sai lá da subestação, né? É por uma 3 ou ela morre, ou seja, finaliza numa tipo 3, né? Que é a ancoragem final. Aí você coloca, ó, esses isoladores são chamados isoladores de disco ou de suspensão, tá? A 13.8 a gente utiliza dois. Se fosse uma rede de 34, nós utilizamos três, ó, igual tá aqui, ó. Aqui, ó, você está vendo que no meio tem três e do lado aqui tem dois. Mas por que isso, professor? É porque aí é um centro de treinamento, tá, pessoal? E às vezes o cabo ele não era muito longo aqui para fazer a emenda, né, para mostrar. Aí eles tiveram que colocar um isolador de suspensão a mais aqui, tá? Mas quando você olha na estrutura, você vê três, né, em todas as fases, já pode saber que é uma 34,5. Agora, se ela tiver dois, é uma 13.8, tá? Então, a tarefa basicamente é você emendar novamente o. Ah, eu fechei. Ah, não, é porque eu não abri o outro documento. Isso aqui a gente já falou, né? O que seria o 2, ó, tá vendo que é bem semelhante lá ao da subestação, só que ele está falando da rede de distribuição, né? Então, como a gente não tem, e lá no vídeo mostra, né, a rede de distribuição, né? Bem na porta lá da subestação e o ramal indo lá para a bucha, né? Lá dentro da subestação abrigada, né? Onde tem aqueles dois transformadores lá, né?
Então aqui está mostrando basicamente a mesma coisa, um checklist, ó. A rede de distribuição encontra-se eletricamente aterrada, né? Basicamente você verificar se sim, né? Ó, existe sinalização de advertência? Sim. Presença de água ou umidade? Aí não, né? E isso aqui é uma rede ao tempo, tá, pessoal? E às vezes essa questão de umidade e de água, essa verificação ela não se aplica. Obviamente, você não vai fazer a manutenção com caindo naquele toró, né? Caindo naquela chuva, né? Mas se tiver umidade, quer dizer, se ela for ao tempo, igual uma rede de distribuição aqui, né? Se tiver umidade, é porque acabou de chover, né? Obviamente. O ideal é você não fazer manutenção, não fazer procedimento com a rede, né? Acabou de chover, então a cruzeta aqui, geralmente ela tem uma pintura verde, viu, para proteger, mas como isso aqui é um centro de treinamento, né? Então essa cruzeta aqui, ela, como se diz, ela já foi descartada, né? Está sendo utilizada aqui só para o pessoal fazer o treinamento, né? O treinamento prático aí, né? Então, utilização de EPIs, você vai verificar se está com capacete, com a jugular, né? Se ele está utilizando o uniforme agora o atualizado, né, com a manga comprida. Se o uniforme ele ainda, conforme você vai lavando esse uniforme, pessoal, ele vai perdendo o tratamento químico. E de tempo em tempo é necessário fazer a troca, viu? A empresa dá outro uniforme para você, tá? Então são verificações, ó, se ele está com a jugular, se ele está com óculos de segurança aqui, né, o capacete com a jugular, tal, ah, calçado de segurança, as luvas aqui para ele fazer a montagem da rede, né? A luva para proteger, né, contra, por exemplo, ó, ele engancha aqui, né, e se cortar aqui, né, nesse cabo. Então, basicamente é um checklist, só que em vez da parte interna ali da subestação, né, na rede externa dela. Aí, do mesmo jeito, ó, o relatório aqui, pessoal, né, no fundamento técnico, é para você. Vamos supor que é esse daqui, ó. Como ele não fala que tipo de rede que é, né? E nós não temos fotos, porque se a gente tivesse foto, aí dava para a gente identificar e falar, não, essa é uma N3, é para né, para uma N4 aqui, né? Então, basicamente a mesma coisa. Esse daqui eu consegui o arquivo em Word, aí vai ficar mais fácil para vocês montarem a tarefa aqui, né? Então, ele em Word, os outros é porque eu não tinha. É ele só tinha ele em PDF, tá? O outro que eu passei para você. Mas esse daqui, ele tá tudo em Word. Vai ser fácil, né? Copiar e colar aqui. Então você pode fazer no mesmo molde, né? Ou só colocar o passo a passo, desde que no início você fale que a tarefa é encabeçar condutores, ou seja, fazer o retencionamento, né, dos condutores da rede primária, né? Aí você pode até dizer que é esse do tipo 3 ou 4 ou do tipo 2 lá, tá? Vocês podem escolher um deles aí para vocês utilizarem aqui no relatório. E colocar o passo a passo, né? É, você pode colocar antes, né, a competência para essa tarefa do encarregado, do eletricista, os riscos, né? Aí você coloca riscos diversos aqui, né? Ataque de animais, queda, falta de EPI, falta de EPC, planejamento incorreto. Aqui é porque o POP, né? O POP ele engloba a tarefa global, ele como é aquela história, né? Dividir para conquistar. Cada passo aqui você tem um risco inerente daquele passo. Então você pode colocar ou os riscos gerais aqui da tarefa ou colocar igual esse daqui, né, do passo a passo, né? Em conformidade com o que a concessionária usa, né? Eu ainda não vi os da Equatorial, eu já vi os da Enel, né? Só que na hora que eu fui adquirir os da Enel, a Enel pegou e passou para frente, e passou para a Equatorial, né? Então tem todo aquele trâmite, você pedir benção para fulano, para ciclano, para poder
te fornecer os documentos, para você dar o treinamento, né, e nos cursos de eletrotécnica, engenharia elétrica, a gente poder dar a informação assim mais fidedigna, porque essa que é a dificuldade. Além de, às vezes, só para vocês terem uma ideia, a única faculdade que eu conheço que tem estrutura para, tanto laboratório a céu aberto, né, que é o que a maioria das disciplinas aí de CEP requerem, né, a única que eu conheço é só o Senai mesmo, a unidade do Ítalo Bolonha, né? Nem a Católica, que tem melhores equipamentos, né, que a Federal, né? A Federal esquece, viu? Tá tudo sucateado lá, né? Infelizmente, né? O Instituto Federal, por incrível que pareça, a antiga escola técnica, né? Tá bom, mas ganhou o que tá ganhando disparada, né? Sou até suspeito, né? Mas a estrutura do Ítalo Bolonha tem linha de transmissão, tem subestação, tem de tudo lá. Então, o profissional que faz o treinamento numa unidade dessas, né? Obviamente, infelizmente, é uma infraestrutura que ela é muito cara, né? Imagina, você colocar a linha de transmissão, tem linha de transmissão aí, pessoal, que na casa aí de R$ 100.000, né, dependendo aí da quantidade que você faz aí, né? Então assim, é investimento grande. Você ter linha de transmissão para você dar treinamento para o pessoal da eletrotécnica, né, das engenharias lá, né? Eu não sei se lá se atualmente tem engenharia elétrica na unidade lá, né? Mas assim, é complicado, é um conteúdo complicado, não tem livro falando exatamente do que a gente está discutindo aqui, né? Só se o professor trabalhar ou tiver acesso no material para mostrar para os alunos, né? E eu acredito que esse material extra vai ajudar vocês a compor esse relatório aí, né? Não só para tarefa, viu? Mas para aprendizado e também para quando vocês, né, dependendo de onde que vocês forem trabalhar ou já até estão trabalhando, né? Utilizar aí na vida profissional. Então é isso, basicamente a mesma coisa, vocês vão fazer, só que a diferença é que na 2, atividade 2 da SAP 2, né? Na parte aqui de fundamentos técnicos, você vai colocar o procedimento, né? Que é fazer a emenda aqui do cabo, né? Na estrutura N3, N4 ou na N2 aqui, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Aí lembrando, às vezes quem não estava aqui no início da aula, né? Deixa eu mostrar aqui. A Lira já arrumou lá a sala de vocês, da próxima C, tá? Já tá tudo arrumado, tudo certinho, né? E vai ficar aberto aqui para vocês enviarem. Quem ainda não enviou, envia, tá? E eu vou aproveitar, né, esse tempinho ainda que eu tenho aqui depois da aula para dar uma verificada se tem alguma correção ainda para fazer, tá bom? Até amanhã essa aula de hoje vai estar disponível para vocês, tá? Professor, pode fazer uma pergunta? Boa Ou noite. sim, Né? pois não, Cássio, pode fazer. Era só sobre o slide, se Você pode até é para pôr fazer ele sobre. também. Não Pode. tem esse que o senhor passou Uhum. sobre energia eólica e as outras? Sim, sim. Você É pode para fazer fazer, somente sim, é o fórum, né? Ou slide ou então na no Word, tá? Você pode fazer tanto no um quanto o outro, viu? Aham. Só que é pode fazer só de um tema ou tem que fazer de todos? Não, de um só. Não, todos Só não, de um viu? só, né? É de um só. Tá, Você escolhe, sei lá, hidrelétrica, né? E você fala dela, tá? tá bom. Era Só só essa um, dúvida mesmo. só um é o suficiente, beleza? Beleza.
Obrigado, viu? Mas, ou nada. Vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? E até amanhã vai estar disponível para vocês.